Seguindo aqui com outro debate, presidente agradece aos senadores pela aprovação de André Mendonça ao STF e diz que é um ministro que terá uma grande capacidade. Roda aí, por favor. Tínhamos um compromisso de um evangélico no Supremo, mas, obviamente, um evangélico com uma enorme capacidade e conhecimento jurídico. Então, agradeço aos senhores senadores, o voto foi secreto, mas agradeço aos senhores senadores pela aprovação e pelo entendimento que o André é uma pessoa adequada para ser um ministro que não abrirá mão de jeito nenhum de defender a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade. Ok, vamos lá, Moisés, por favor, seu comentário. Quando o presidente criou esse nome terrivelmente evangélico, e não foi nem por ele, que não sei se o pessoal aqui da bancada sabe, mas esse nome foi criado pela Damares, não foi pelo presidente. Isso quase atrapalhou a nomeação do ministro Mendonça. Por quê? Porque assustou uma banda, uma parte do Senado que tem medo. O que eles pensaram? Uma vez eleito, esse ministro não vai dispensar ninguém, esse ministro vai, já que ele é terrivelmente, já que ele é muito firmado naquela convicção cristã dele, ele não vai perdoar ninguém, ele vai cumprir a Constituição. Então, criou-se um pânico, isso tudo capitaneado pelo Alcolumbre. Alcolumbre tetou de todos os bens. Nunca a democracia foi tão ameaçada como foi com o Alcolumbre. Quase 5 meses, daqui a pouco vamos falar do Alcolumbre, sentado em cima da nomeação do ministro. Olha, fez uma coisa terrível aos olhos da imprensa, aos olhos do Supremo Tribunal Federal, e mais 30 e poucos senadores estavam com o Alcolumbre dessa cruzada para tirar o nome do ministro Mendonça. Isso nunca tinha acontecido na questão da República Nova agora. Isso aconteceu lá no passado, mas agora, recentemente, nunca tinha acontecido. Mas, graças a Deus, o Alcolumbre se manteve o ministro Mendonça se manteve esses 4 meses com tranquilidade, serenidade, conversando, mantendo contato. Quando o Alcolumbre achou que já tinha voto suficiente para derrotar o ministro, colocou em pauta. Mas aí que veio a surpresa. O Alcolumbre não sabe dos planos de Deus, não sabe o que poderia acontecer. Quando colocou, teve uma derrota fragorosa e o ministro foi vitorioso. Ok, já que o Moisés falou no Alcolumbre, já coloca o próximo vídeo para mim. O Alcolumbre se mostrou pequeno, diz deputado. Vamos ver, roda aí, por favor. Davi Alcolumbre se mostrou pequeno, insignificante, diante de toda a ajuda que o movimento evangélico deu a ele ao Estado. Davi, infelizmente, ficou rotulado e marcado. Ganhou um inimigo de 27 anos, não? O ministro vai ficar 27 anos? Não, porque o André é cristão e o cristão aprende a perdoar. A nossa máxima é o perdão. Mas John Kennedy disse: eu perdoo os meus inimigos, mas não esqueço o nome deles. Não sei se essa será a atitude do André. Ok, olha, você vê que a pergunta vai na ferida, né? Quer dizer que agora ele terá um inimigo lá por 27 anos? Herbert Lins, por favor. Olha só. Quem é o André Mendonça? Primeira coisa, ele é um advogado de carreira, formou-se, né, fez mestrado e doutorado numa universidade europeia, Salamanca, de referência, inclusive tem meu respeito, é uma excelente academia. Voltou, foi advogado concursado da Petrobras, Chico Holanda e Moisés Cruz. E depois se tornou também funcionário de carreira da AGU por concurso público, por mérito. É um estudioso. Assumiu a AGU no governo Bolsonaro. Com a saída do Moro, ele assume o Ministério da Justiça, porém usa a Polícia Federal para investigar jornalistas e críticos do governo Bolsonaro. O que se questiona é os modus operandi do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, né, e que se tornou, então, agora o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A questão, eu acredito que a imprensa e alguns políticos da esquerda dizendo que ele vai julgar as peças, os recursos, com a Bíblia e não com a legislação. Ora, o próprio ministro já falou isso e eu acredito que ele não seria tão infantil. E ele não vai apequenar o STF. O STF, todas as indicações são políticas. Só a Dilma que caiu na prerrogativa de colocar lá ministros de notório saber como se exige. Você olha qual é a indicação política da Dilma para o STF ligada ao PT. Gilmar Mendes. Até hoje está a serviço de quem? De Fernando Henrique, do governo tucano.
Então, o nosso STF, até as indicações às nomeações, são equivocadas. São indicações políticas, quando deveria ser por notório saber, aqueles grandes advogados brasileiros que se destacam no direito e que para lá não estão sendo indicados. É tudo política. Você veja Alcolumbre, quando senta 5 meses para uma indicação de um ministro, mostra a fragilidade que é uma indicação do STF, Chico. Ou seja, estava esperando o quê? Barganha? Teve barganha para indicação? Então, é por isso que aí o pessoal, não, o professor Herbert é polêmico, porque tem as palavras pesadas. Não é não, Edivaldo. É porque a gente precisa deixar de ser um país hipócrita. Ok. Chico, por favor. O Herbert falou tudo aqui. Realmente é uma pessoa que tem meu respeito, que me representa, porque é uma pessoa que tem capacidade. Agora, essa história que muitas aí vinham falando, é evangélico. Pô, hoje no STF lá tem católico, tem espírita, tem Umbanda, tem tudo. Por que não poderia ter um evangélico? Agora, o importante é que ele cumpra a Constituição. É como ele falou, evangélico é fora. Ele é uma pessoa de Deus, é um pastor, onde ele vai orar. Agora, as decisões dele sempre pautadas na nossa Constituição Federal. Esse que é o importante. E eu acredito no bom trabalho do ministro. E complementando a fala deles, Edivaldo, eu acho que quem sai fortalecido desse combate aí, sabe quem é? Pessoa que não foi citada aqui, Silas Malafaia, rapaz, porque foi ele que nos últimos 10 dias, Silas fez uma cruzada, inclusive ligando para pastores no Amapá, quando, rapaz, a questão do voto é importante, viu, professor? Quando Alcolumbre sentiu que o Amapá, e ele parece que está para reeleição agora, não sei, ele não está na reeleição agora, lá no Amapá, o Alcolumbre, tá? Ele é o único senador que está para reeleição. Os outros dois não estão, mas ele está. Quando ele percebeu que agora ele teria um confronto com as urnas e o povo evangélico do Amapá já estava sendo atiçado pelo Silas Malafaia e ele viu que ia dar ruim para ele do Amapá, ele resolveu ceder. A grande pergunta e a grande questão, Moisés, não é se o André Mendonça é cristão ou não, se ele é evangélico ou não. A grande questão é os modus operandi dele como ministro. Igual os modus operandi. Ele vai repetir, ele respondeu, ele vai repetir os modus operandi. Sim, palavras se perdem ao vento. Eu quero ver em gestos e atitudes. Foram sinceras, entendeu? Né? Então, investigar a imprensa, investigar opositores, esses são os modus operandi do atual ministro do STF.